Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Projetos. E nessa segunda temporada nós estamos falando sobre projetos de vida. Quem está acompanhando ou quem gostaria de acompanhar os programas que já passaram, você pode também assistir no YouTube, no canal Projetos com Júnior Campos Prado. Lá nós falamos sobre vários assuntos como filosofia, esporte, empreendedorismo, música, artes de forma geral e também, como no primeiro ano, nós tivemos os programas relacionados à engenharia. E hoje nós estamos aqui para falar sobre cirurgia plástica com o Dr. Luiz Gustavo Prado. Tudo bem, Luiz? Tudo bom, Luiz Carlos? Tudo bom? É um prazer estar aqui, queria agradecer o convite. Boa tarde a todos os telespectadores, espero elucidar um pouquinho a respeito da nossa especialidade. Que bom, doutor. Doutor Luiz Gustavo, você é um cirurgião plástico, né? A gente sabe e procura, vamos dizer, acompanhar no sentido de saber da importância que é essa profissão e dos cuidados que são necessários para que esses procedimentos possam ocorrer da melhor forma possível. Você, a gente sabe que é filho de cirurgião plástico, família, sim, neto de médico. E eu queria saber como que surgiu essa vontade de você ser também um cirurgião plástico. Bom, interessante. Na verdade, eu venho de uma família de médicos, não necessariamente cirurgião plástico, mas tenho meu avô que era ginecologista obstetra, tenho tio cirurgião geral também, e a influência direta do meu pai também, né? Meu pai, no caso, é um cirurgião plástico, acho que é o decano aqui, o mais antigo dos cirurgiões aqui da região, Jaú e região. E desde menino, desde criança, eu já acompanho a rotina dele, essa trilha dentro dessa especialidade, já acompanho em congresso. Tem uma influência indireta e direta também, porque ele nos levava a todos os simpósios e congressos, e conhecendo os colegas, os amigos. E a partir daí surgiu o interesse. A princípio, obviamente, eu fui para a medicina, não na certeza de que ia trilhar esse caminho da cirurgia plástica, mas ao decorrer da minha formação eu fui cristalizando isso e aí decidi que seria, acho que, a área a ser seguida. Acho que eu tenho um envolvimento também afetivo, familiar, mas também eu achei que tinha muito a ver com a minha personalidade. Que bom, eu acho que é sempre assim. E que bom que isso, no teu caso, a família ajudou, né, essa vocação que você tem. Agora, não basta, a gente sabe que não basta só a vocação, precisa de muito estudo, muito, né, esforço. A gente diz até que, lendo livros, a gente vê que 20% é o potencial, é a habilidade que nós temos, mas 80% é o esforço, é o sacrifício, né, do dia a dia para se tornar um profissional. Exato, 80% de transpiração mesmo. Começa realmente na medicina, né, que todo mundo sabe que é, vamos dizer, um dos vestibulares mais concorridos, né, no Brasil. A formação, basicamente, sendo um pouco sucinto, ela é feita a partir dos 6 anos de medicina, que é a formação inicial. Depois, a partir daí, você vai prestar provas de residência médica. São as provas de especialidade. Todo cirurgião plástico, isso para quem se interessa e faz medicina ou pretende fazer medicina e se interessa na especialidade, precisa então prestar algumas provas de especialista, mas na área de cirurgia geral a princípio. Então, obrigatoriamente, por lei, todo cirurgião plástico tem que inicialmente fazer como pré-requisito cirurgia geral na residência. Então, tem uma formação de cirurgião geral, no qual a gente vai aprender a lidar com vários outros tipos de cirurgias. Cirurgias intraabdominais, traumatologia, entre outras, a parte de coloproctologia, gastrocirurgia, uro, todas as especialidades cirúrgicas. A partir daí, esse pré-requisito leva essa formação em torno de 2 anos, e pelo menos 2 anos. Você entrando, então você perfaz esses 2 anos e aí volta a prestar a prova novamente. Então é mais aí um tempo bastante árduo de estudo, porque dentre as especialidades que exigem como pré-requisito a cirurgia geral, a cirurgia plástica é sem dúvida a mais ou uma das mais concorridas. Então você tem aí daí urologia, cirurgia vascular, entre outras, a cirurgia plástica também é uma delas. A partir daí você ingressa na cirurgia plástica, se você passar e for aprovado na prova, e tem mais 3 anos à frente,
onde você vai fazer, estudar e conviver com cirurgia plástica, tanto estética como reparadora. Terminado isso, você vai novamente ingressar em mais um estudo para a realização de provas, no caso para adentrar a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o único órgão ou instituição que representa a nossa especialidade e que tem o poder de diplomar um especialista cirurgião plástico. Então você faz uma prova para ser especialista e 2 anos depois uma prova ou um trabalho científico para ser aprovado como titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então aí você vai pegar 6 anos, mais 2 de geral, mais 3 de plástica. Se você fizer tudo direto são 11 anos, depois a prova de especialista, pelo menos mais 2 anos de titular, são 13 anos aí. Fora às vezes pós-graduação, fora como eu também fiz, às vezes para você estudar determinadas áreas, às vezes fora do país ou em algumas outras instituições fora que podem agregar valor à sua formação. Mas é interessante, vale a pena, demora muito, mas vale a pena. Realmente, tem que gostar. É uma especialização que precisa uma dedicação preparatória muito grande, né? Vocês estão realmente bastante preparados e a gente sabe que, como você disse agora, eu percebi que existem, vamos dizer, 2 necessidades, né? A estética e a reparadora. Exato. E aí, quando é esse momento, né? O momento de procurar, então, pelo fato estético e no caso das necessidades reparadoras. A formação do cirurgião plástico ela é bem holística, ela deve incluir tanto a parte reparadora como a parte estética. Obviamente que a gente tem escolas de formação no Brasil mais voltadas para a área estética e outras mais voltadas para a área reparadora. Na área reparadora a gente pode incluir aqui, por exemplo, lábio leporino, algumas deformidades faciais, queimaduras, ou seja, os grandes queimados, deformidades crânio-faciais, ou cirurgias crânio-maxilofaciais. Então você tem todas essas áreas, retalhos, cânceres de pele e tudo mais. Então isso faz parte da formação obrigatória, obviamente. E a parte estética todo mundo conhece, que é a parte, vamos dizer assim, mais cosmética da cirurgia plástica, que envolve a parte de mama, mamoplastia, abdominoplastia, prótese de mama e tudo mais, que é bem conhecida por todas as pessoas. O cirurgião, na sua formação, ele vai optar por ter, vamos dizer assim, trilhar um caminho mais estético ou mais reparador, de acordo com a sua influência, de acordo com a abertura de portas, de acordo com a sua aptidão técnica e de acordo também com a influência da escola, eu acredito. Tá? No caso, a minha escola é uma escola mais estética, eminentemente estética, que é a escola do professor Pitangui, no Rio de Janeiro. Então, o Instituto Ivo Pitangui é um instituto que tem mais de 50 anos de ensino, e lá, vamos dizer que o perfil é mais estético, mas obviamente a gente preenche todos os pré-requisitos ou os critérios na cirurgia reparadora, exatamente porque você tem que ter essa visão holística da especialidade. Entendi. E a gente percebe então que no reparadora, claro, são as necessidades que, devido aos problemas de talvez má formação ou situações de acidentais, sim, né? Sim. E na estética, como é que é essa parte da estética no sentido assim, idade, a procura, são pessoas que inicialmente existe, por exemplo, muito abuso. Queria que você falasse um pouquinho mais dessa parte, que realmente precisa da estética, às vezes talvez não precise tanto. Como é que você lida com isso? Tá aí, acho que a função do cirurgião plástico não é indicar cirurgia, é você receber o paciente, saber avaliar bem as suas indagações, as suas preocupações, aquilo que lhe incomoda esteticamente e ver se realmente isso é de cunho psicológico, às vezes que não tem fundamento, e aí no caso deve ser recusado e não deve ser operado pelo cirurgião plástico, ou se realmente tem alguma relação com alguma perda estética que pode vir desde alguma alteração genética até, por exemplo, alterações pós-gravídicas, depois de gestações, o que é muito comum no nosso consultório. O cirurgião plástico que vai atuar nessa área cosmética, normalmente ele tem uma clínica, um consultório privado, né? Porque a cirurgia plástica estética ela não tem cobertura pelo Sistema Único de Saúde, nem pelos convênios. Então, normalmente ele vai iniciar com um consultório privado e a partir daí ele vai receber os pacientes e fazer essa primeira avaliação. A consulta é exatamente para isso. A consulta acho que é o primeiro passo, é onde você tem uma relação, a primeira comunicação, o contato com o paciente, onde você essencialmente precisa explicitar
o que realmente ele tem, se é passível ou não de fazer uma cirurgia, se vai haver algum ganho ou não estético, se é melhor esperar ou aguardar a idade adequada, isso vai variar muito de acordo com a cirurgia. Então, acho que esse primeiro momento, a consulta, acho que é crucial para esse contato, a relação médico-paciente e para fazer a avaliação de de inúmeras áreas. No caso, pode avaliar desde a parte facial, nariz, face, orelha, abano, a parte corporal, que a gente fala que é mama, abdômen, principalmente, costa, dorso, coxas. Então, pacientes pós-bariátricas, são os pacientes também que fazem cirurgia bariátrica para grande perda ponderal, grande perda de peso, e no caso daí isso acaba acarretando um excesso tecidual enorme do abdômen, das mamas, uma flacidez decorrente disso e, sem dúvida alguma, para melhorar essa autoestima, melhorar também essa parte psicológica. Eu acho importante isso para melhorar a qualidade de vida dessas pacientes. Acho que a cirurgia plástica atua de uma forma brilhante, trazendo de volta essa paciente, vamos dizer assim, para a sociedade, né? Isso, melhorar a autoestima, realmente, como você falou, tem muito do lado emocional, mas ao mesmo tempo é uma maneira de você melhorar como autoestima, de você estar enfrentando a vida com uma motivação diferente. Dúvida, uma motivação importante, sem dúvida alguma. E a gente percebe que, eu sou leigo, estamos aqui para justamente perguntar para você, doutor Luiz Gustavo, sobre essa cirurgia plástica. A gente percebe que parece que no Brasil é bastante evoluído, de leituras a gente percebe que muitas pessoas até famosas, artistas, vêm ao Brasil para fazer. Ivo Pitangui é um dos ícones no mundo. Sim. E por quê? Como que o Brasil, isso é pela qualidade individual ou... Eu acho que, assim, na verdade, como você mesmo citou, o Ivo Pitangui é vamos dizer, o maior ícone da cirurgia plástica, não brasileira, mas da cirurgia plástica mundial, sem dúvida alguma. É o maior nome, o nome mais conhecido em cirurgia plástica no mundo todo. Ele faleceu há poucos anos, já com bastante idade, né? Ele tinha, se eu não me engano, 94 anos, mas ele realmente alavancou a nossa especialidade, a cirurgia plástica no Brasil. Trouxe os holofotes para ela e a partir daí eu acho que o interesse aumentou no Brasil a partir dele a respeito de cirurgia plástica. Muitos profissionais começaram a se interessar e desenvolver técnicas também nessa área. E o Brasil começou a promover também muitos eventos científicos. Então, sem dúvida alguma, hoje o Brasil alcançou, vamos dizer assim, o pico na cirurgia plástica mundial, dividindo esse espaço com os Estados Unidos. Eu tenho orgulho de falar que o Brasil, junto dos Estados Unidos, são os dois países que são referência mundial em cirurgia plástica, sem dúvida alguma. Então, temos diversos cirurgiões muito bem conceituados, que palestram em todo o mundo. Sim. E a gente tem um intercâmbio, vamos dizer assim, muito grande, científico com os americanos. Então, inúmeros congressos americanos aqui dentro do Brasil, até um recentemente, que eu acabei de listar, que é o da ISAPS, que é a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, que foi junto de uma jornada carioca, um simpósio lá no Rio de Janeiro. Então, você tem um intercâmbio, vamos dizer, científico muito grande, e hoje o Brasil ocupa esse espaço e tem esse reconhecimento mundial. Além disso, também o número de cirurgias plásticas no Brasil, em algumas áreas é até superior à americana, em outras nem tanto, mas no geral você tem números muito parecidos de cirurgias e procedimentos realizados por plásticos aqui e nos Estados Unidos. Sim. E esses procedimentos? Quais são os procedimentos mais comuns dentro dessa variedade toda, né, das possibilidades que um cirurgião plástico pode exercer? No caso, as duas cirurgias mais realizadas no mundo em cirurgia plástica, no Brasil não é diferente, estão a inclusão de prótese de mama, de implante mamário, que é a famosa prótese de mama, e a lipoaspiração. Tá? São as campeãs vamos dizer assim, de pedida, né? A lipoaspiração, que é um procedimento que é feito para extração ou retirada de gordura de alguma região corporal. Muitas vezes ela pode ser acompanhada da colocação dessa gordura em outras áreas, e aí que está a diferença entre a lipoaspiração e a lipoescultura. Todo mundo fala lipoescultura, por que esse nome? É um nome um pouco marqueteiro, né? Para
fazendo referência a esculpir o corpo da mulher. Na verdade, é mais simples do que isso. É a retirada com a aspiração da gordura, que é a lipoaspiração, mais a lipoenxertia, que é o enxerto ou colocação de gordura em outra área que muitas vezes falta. Por exemplo, o glúteo, o bumbum da mulher. Então, para modelar um pouco o glúteo, aumentar um pouquinho o seu volume. Então, a lipoaspiração com lipoescultura ou a lipoescultura com lipoenxertia, a prótese de mama, que normalmente é realizada para garotas e mulheres que têm pouco volume mamário, então também é uma, vamos dizer, campeã de cirurgias no Brasil e no mundo. Mas ganhou muito espaço também em mulheres pós-gestantes, então pós-gestações, o que é muito comum depois de uma gestação, a mulher sofrer de grande flacidez e excesso de pele, tanto nas mamas como no abdômen, são as regiões mais comuns, e aí ela procura o cirurgião plástico, depois de ter tido seus filhos, exatamente para fazer esses reparos, vamos dizer assim, que seria a retirada dessa sobra, o excesso de pele, tanto do abdômen como das mamas. Às vezes a perda volumétrica da mama pode ser feita conjuntamente com a inclusão de prótese de mama, e isso tem que ser avaliado com o cirurgião para ver exatamente qual a indicação mais adequada para cada caso. Que bom, eu acho que o papo está muito gostoso, mas nós terminamos aqui o nosso primeiro bloco e daqui a pouco nós vamos voltar para falar sobre algo que você comentou, alguma coisa, né? Que as mulheres se preocupam com o bumbum, e nós tivemos um caso muito recente do Dr. Bumbum e que a gente poderia comentar. Também comentar dos locais mais adequados para serem feitas essas cirurgias. Eu acho que é muito importante a gente saber e ter esse momento, né, de informação para explicar um pouco mais. E eu tenho certeza que os telespectadores estão querendo saber sobre isso também. Então, até daqui a pouco.